Olá, está no ar o seu programa Evidências e, como você sabe, este é um programa em busca de fatos que confirmem a historicidade da Bíblia Sagrada e nos ajudem a entender os maravilhosos eventos descritos na Palavra de Deus. Hoje continuamos em nossa série especial gravada em Israel e que cobre os passos de Jesus na região da Galileia. Vamos conhecer os restos da cidade de Cafarnaum, que por um tempo foi o endereço do Mestre, o local onde ele morou. Veja o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 13 e 15. E deixando Nazaré, foi Jesus habitar em Cafarnaum, cidade marítima, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das Nações. Vamos então caminhar nas ruas de Cafarnaum, a cidade que abrigou o Filho de Deus. Já que antes de vir para Cafarnaum, Jesus vivia em Nazaré, vale a pena fazer uma rápida visita àquele lugar onde o nazareno passou a sua infância. Pouca coisa é possível ser vista hoje que seja de fato dos tempos de Cristo. Afinal, a cidade onde o Senhor fora criado era, na verdade, um inexpressivo vilarejo com uma população estimada entre 300 e 500 habitantes. Contudo, recentemente, os restos de uma pequena casa foram escavados no antigo sítio e podem, provavelmente, ser uma residência dos dias de Cristo. Quem anunciou o achado foi a doutora Yardena Alexandre, arqueóloga do Departamento de Antiguidades de Israel, que lidera o projeto de escavação. Segundo ela, esta antiga residência de aproximadamente 2.000 anos seria uma das casas de Nazaré dos dias em que Cristo viveu neste lugar. Hoje, esperamos novos achados que possam lançar mais luz sobre o contexto histórico do vilarejo aonde viveu nosso Salvador. A cidade de Cafarnaum era uma pequena vila nos tempos de Cristo, localizada às margens do Mar da Galileia, a cerca de 3 ou 4 quilômetros do Rio Jordão. O seu nome não figura entre as cidades mencionadas no Antigo Testamento, mas é citada nos Evangelhos como sendo a cidade do Senhor, em Mateus capítulo 9, verso 1. Ali o próprio Jesus constituiu, em princípio, o centro do seu ministério. Fora da Bíblia, a mais antiga menção de Cafarnaum vem-nos dos escritos de Flávio Josefo, um historiador judeu do primeiro século, que a descreve como um fértil e agradável local no qual ele teve a possibilidade de pernoitar, infelizmente acometido de uma terrível febre. Isto foi por volta do ano 66 d.C. Por séculos, este sítio arqueológico, conhecido pelos árabes com o nome de Tal Hum, tem sido reconhecido tanto por judeus quanto por palestinos como sendo a antiga cidade de Cafarnaum. Em 1838, o explorador americano Edward Robinson visitou o local e localizou ali os restos de uma sinagoga que foi posteriormente escavada por Charles W. Wilson, que aqui aparece em roupas de campanha militar, mas que trabalhou arqueologicamente na região entre 1865 e 1866. Esta é a Sinagoga de Cafarnaum. Não é o mesmo edifício dos tempos de Cristo. Ela foi restaurada algumas vezes. O prédio que vocês estão vendo aqui, por exemplo, foi reconstruído no IV século e restaurado pelos franciscanos mais recentemente. Porém, arqueologicamente falando, podemos dizer que este prédio está assentado na mesma base da Sinagoga dos dias de Cristo. Aqui abaixo há uma plataforma grande de pedras negras de basalto que indica ter sido este local onde as pessoas de Cafarnaum se reuniam aos sábados.
Isso nos faz lembrar, então, algumas passagens do Novo Testamento que dizem que Jesus entrou na sinagoga de sábado, que aqui ele pregava, ensinava as pessoas e todos ficavam maravilhados porque ele ensinava como quem tem autoridade. Embora as colunas não sejam do tempo de Cristo, o local foi exatamente aonde ele esteve, aonde ele pregou e aonde ele falou do amor de Deus e ensinou a palavra do Pai a todos os cidadãos aqui da cidade de Cafarnaum. Antes de mostrar mais detalhes arqueológicos, que tal entendermos como funcionava a dinâmica daquele típico edifício religioso comum nas comunidades judaicas do tempo de Jesus Cristo? Tudo começou no 6º século a.C., quando Babilônia invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Os judeus ficaram, é claro, desolados e sem um lugar apropriado para realizarem sua adoração a Deus. Então criaram a sinagoga, que era o lugar onde a lei e os profetas eram estudados e orações eram acendidas ao céu. Quando o templo foi reconstruído, os judeus continuaram a se reunirem em sinagogas por 2 motivos. Primeiro, que muitos deles continuavam na diáspora e este era o melhor meio de praticar a sua religião, uma vez que estavam distantes do templo, embora, é claro, não se ofereciam sacrifícios na sinagoga. A segunda razão é que boa parte do sacerdócio estava corrompida e várias pessoas do povo já não acreditavam mais em sua direção espiritual. Bem, seja como for, o sábado era o dia mais especial da cultura judaica e era neste dia que a sinagoga tinha a sua reunião mais importante. O serviço era mais ou menos assim. O centro era a adoração, oração e meditação nas Escrituras. Então começava-se recitando o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. Uma declaração de fé composta de várias passagens do Antigo Testamento. Depois vinha um certo número de orações proclamadas pelo responsável pelo ofício. O auditório respondia por meio de améns. Essas orações normalmente se referiam a necessidades cotidianas e ao grande desejo do povo, o cumprimento da promessa messiânica. A seguir vinha então a leitura da palavra de Deus. Era sempre um texto da Torá, o Pentateuco, que era lido. Aqui não se tratava de recitar o texto de cor, pois temia-se o esquecimento de alguma palavra. O texto era lido e lido em hebraico. No caso dos judeus, que não sabiam tão bem o hebraico de maneira fluente, para entenderem o texto, havia então o costume de intercalar a leitura com um outro texto do Targum, que seria uma paráfrase em aramaico do texto bíblico. Nos tempos de Cristo, não havia ainda uma lista anual de leituras a serem feitas. Podia-se escolher qualquer porção. Em seguida, então, havia uma segunda leitura, desta vez de um texto dos profetas, e depois disto vinha uma interpretação em forma de sermão. Em tese, todo adulto judeu, isto é, com mais de 12 anos, que soubesse ler, poderia fazer a pregação. Mas na prática, nem todos faziam isto. Os mais humildes sempre cediam seu lugar a um escriba, fariseu ou qualquer visitante ilustre que chegasse na sinagoga e que sentissem que seria mais competente para explicar o texto. Assim é que, na prática, acabava sendo os escribas e fariseus que animavam tais reuniões de oração, propagando as suas ideias entre o povo. Jesus certamente foi considerado um mestre na comunidade, uma vez que lhe deram, em alguns momentos, a oportunidade de pregar. Embora, em não poucas ocasiões, a sua mensagem causou tremenda polêmica entre os judeus. Mas voltando ao esquema da liturgia, depois da mensagem, o rabino-chefe invocava sobre todos uma bênção final e aí cada um ia para sua casa. As principais escavações que resultaram no achado adicional daquela que seria identificada como a Casa de Pedro ocorreram por volta de 1905 até 1926. Ela foi iniciada por exploradores alemães e continuada por padres franciscanos que protegiam o lugar contra vandalismos e depreciações.
Aqui você vê uma foto tirada antes de iniciarem as escavações. Ao fundo está o prédio dos padres franciscanos, encarregados da custódia do local. E mais à frente, bem embaixo de onde estas vacas pastam tranquilamente, estariam os restos da casa de Pedro. Agora veja esta outra foto, tirada por volta de 1920. A notícia do achado já havia se espalhado e grupos do mundo inteiro começaram a vir para conhecer o local. Estes são, por exemplo, peregrinos vindos da Rússia. Logo atrás de mim, nós temos os restos arqueológicos do que acredita-se ser a casa de Pedro. Como chegou-se a essa conclusão que a casa de Pedro seria aqui, onde Jesus muitas vezes dormiu, curou a sua sogra, fez refeições e deu ensinamentos? Bem, as razões arqueológicas para acreditar que este tenha sido o local onde Pedro morou são as seguintes. Em primeiro lugar, nós temos aqui 3 níveis diferentes de construção. Na primeira fase, ou seja, em cima, nós temos uma igreja octogonal, uma igreja cristã do período do V século, já do período bizantino. Porém, abaixo da estrutura desta igreja, há os alicerces de uma outra igreja mais antiga do IV século. E abaixo dessa igreja do IV século, nós temos uma ínsula, uma casa do I século. A ínsula era uma casa que as pessoas usavam para alugar vários cômodos a peregrinos que aqui vinham. E esta casa, pelos achados arqueológicos, pertenceu a um pescador, porque ali dentro foram encontrados anzóis, artefatos de pesca, inclusive uma botija para guardar peixes. Segundo uma tradição antiga reservada em Egéria, a casa de Pedro havia se tornado Domus Ecclesia, isto é, uma igreja do lar. Portanto, depois que Pedro morreu, a sua casa foi transformada em igreja segundo a tradição. E nós temos aqui, de fato, 2 níveis de igreja colocados sob o alicerce de uma casa datada do I século. Portanto, são altas as chances de ser este o lugar onde morou o apóstolo São Pedro. Mais recentemente, a arqueologia parece ter presenteado novamente os amantes da arqueologia bíblica. A boa notícia da vez é o achado de uma das mais antigas sinagogas da região, esta sim, datada dos tempos de Cristo, e localizada ali mesmo, não muito distante de Cafarnaum, no sítio que muitos acreditam ter sido o local da antiga cidade de Magdala. Esta foto, tirada por volta de 1915, mostra o local antes de sofrer qualquer tipo de escavação ou intervenção civil. Os pescadores e alguns peregrinos religiosos eram praticamente os únicos a transitar por aquelas regiões. Veja um grupo pesqueiro no início do século XX, mas em 1970 começaram as primeiras escavações no lugar, porque acreditou-se que ali seria a cidade de Tariquea, mencionada pelo historiador Flávio Joséfo, que esteve no local no I século depois de Cristo. Não demorou muito para que a arqueóloga Dina Avshalom Gorni, do Departamento de Antiguidades de Israel, encontrasse ali a confirmação de uma antiga suspeita dos arqueólogos que haviam explorado o lugar nos anos 70. Naquele local estariam os restos de uma sinagoga original dos tempos de Cristo. Esta foto aérea mostra os contornos da sinagoga após ter os seus alicerces escavados. Note que ela era bem grande, com um hall de 120 metros de área construída. Aqui uma pedra decorada, que talvez ficaria acima do umbral da porta de entrada. Veja que ela traz como motivos o menorá, ou o candelabro, e os vasos de purificação. Cafarnaum teve o privilégio de pouquíssimas cidades. Imagine só morar num lugar onde o próprio Filho de Deus repousou seu corpo para comer, conversar, dormir, ensinar. Nenhuma metrópole do mundo teve um cidadão mais ilustre. Mas a Bíblia dá a entender que, a despeito da acolhida inicial, no decorrer dos eventos, os cidadãos de Cafarnaum deram as costas ao Mestre. Não é por menos que, num dos momentos mais dramáticos do seu ministério, Jesus fez esta terrível profecia sobre a cidade, que está registrada aqui em Mateus capítulo 11, verso 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Note que a linguagem usada aqui
é semelhante àquela de Isaías 14, verso 13, em relação à queda de Lúcifer, o anjo rebelde. Forte, não é mesmo? Hoje, quando vemos um monte de pedras no local, que se não fosse por uns poucos religiosos que ali habitam, estaria completamente deserto, não podemos deixar de nos perguntar pelo sentido de tudo aquilo. O que encontraríamos na Galileia se, ao invés de rejeitarem, os seus antigos habitantes houvessem aceito de boa vontade ao Messias e a sua mensagem de graça? Uma cidade próspera recebendo bênçãos até hoje? Essa é uma pergunta que, sinceramente, nunca poderemos responder, mas ela nos remete a uma outra questão, e esta sim cabe a cada um de nós dar uma resposta. É que, embora não mais fisicamente, porém de um modo espiritual, Cristo deseja habitar nas moradas do nosso ser, o que inclui nossa mente, nosso coração, nossas decisões. Como receberemos o Mestre? Com boa vontade e alegria ou com descaso e abandono? Pense nisso. A história de Cafarnaum está aí para servir de alerta do perigo que se corre em desprezar uma oportunidade oferecida por Deus. Um abraço e até o próximo programa.